e neste vídeo uma breve história do cristianismo copta no Egito, da sua fundação aos dias atuais. Lembrando que este assunto foi indicado por um inscrito aqui do canal, e se você deseja que eu fale de algum assunto interessante, é só mandar aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo para tentar trazer isso aqui para vocês, tá bom? Então, neste vídeo você verá que igreja é essa, o que significa o termo copta, a história do cristianismo, o cristianismo copta no Egito após a morte de Cristo, debates sobre dogmas de fé da religião, legalização do cristianismo, venerações de algumas figuras, cristianismo no Egito, a sua principal conquista, controvérsia com o Império Romano e chegada do Islã, os diferentes ramos do cristianismo, a situação dos cristãos lá hoje, os grandes locais do cristianismo no Egito, principais igrejas no Egito, mosteiros importantes para o cristianismo, outros locais sagrados, a igreja copta, alvo de ataques à bomba no Egito e, por fim, a igreja nos dias atuais. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. O cristianismo copta do Egito ele é considerado a terceira maior religião em termos históricos. A primeira a surgir foi a religião egípcia, seguiu-se-lhe a fé cristã, que acabou por prevalecer, quando também prevaleceu em todo o Império Romano. E a última, o Islã, que é atualmente a religião maioritária no país, bem como a religião que marca o ritmo da sociedade egípcia. É considerada a grande religião devido à sua longa história e à devoção demonstrada por seus fiéis, bem como a sua atração por viajantes de todos os países, especialmente cristãos. O que significa o termo copta? Bem, pessoal, esse termo copta significa designa geralmente os egípcios que professam o cristianismo no Egito. A palavra copta é, como muitas outras, uma derivação de outras palavras antigas. História do cristianismo copta no Egito. Este país é mencionado várias vezes nas Sagradas Escrituras, sendo o local onde ocorreram alguns episódios bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Um dos exemplos disso é o acolhimento que José, filho de Jacó, recebeu. Ele foi levado à força para lá, vendido como escravo pelos seus irmãos. Mais célebre para os cristãos, bem como para os judeus, foi a longa viagem de Moisés à Península do Sinai. É o caso da entrega das tábuas da lei no Monte Sinai ou do fogo milagroso sobre a sarça ardente. Mas para os cristãos coptas no Egito, para os que vivem no resto do mundo, um dos capítulos mais inspiradores foi a fuga para o Egito, quando José, Maria e o menino Jesus foram obrigados a permanecer no Egito durante algum tempo, tal como é relatado no Novo Testamento. O cristianismo copta no Egito após a morte de Cristo. O Egito foi um dos primeiros países a ser penetrado pelo cristianismo, muito pouco tempo depois da morte de Jesus, cerca de 33 depois de Cristo. Segundo a tradição, Marcos, o evangelista natural de Cirene, atual Líbia, pregava a nova fé em Alexandria já no ano 45. No entanto, o conhecimento dessa nova religião, então clandestina e perseguida pelos romanos, pode ter vindo diretamente da Palestina. Debates sobre dogmas de fé da religião. Nos primeiros tempos do cristianismo copta no Egito, foram desencadeados debates tensos sobre os próprios dogmas de fé da religião. Para além disso, alguns elementos específicos do Antigo Egito podem ter influenciado o desenvolvimento da doutrina cristã geral. Por exemplo, uma certa assimilação de Maria, mãe de Jesus, com a deusa Ísis, uma vez que ambas conceberam os seus filhos por intercessão divina, ou a exaltação da cruz como símbolo da vida, a vitória de Cristo sobre a morte, tal como foi feito em todo lado com a Ange,
na antiga religião egípcia, com a qual tem uma semelhança inegável, ou ainda a disposição dos templos cristãos primitivos, com uma zona a que os fiéis não podiam ascender, como o altar ou a iconóstase nas igrejas ortodoxas. Um ótimo livro para aqueles que têm aquela cismazinha sobre os povos anteriores à escrita da Bíblia, já relatando histórias muito parecidas como a da criação ou outras passagens, outros personagens parecidos, como aqueles apresentados na Bíblia Sagrada. Eu indico o livro O Fator Melquisedeque, o Testemunho de Deus nas Culturas por todo o Mundo, de Don Richardson, tá bom? Legalização do cristianismo. Bem, pessoal, a legalização do cristianismo copta no Egito e sua imposição como religião oficial ocorreu ao mesmo tempo que no resto do Império Romano, uma vez que este território fazia parte do mesmo. Então, ambos os acontecimentos tiveram lugar sob os imperadores Constantino I o Grande, ano de 313, e Teodósio I o Grande, ano de 380, respectivamente. E neste país, a capital espiritual foi sempre Alexandria, sede dos vários patriarcados dos quais São Marcos é considerado o fundador. Até então, o cristianismo no Egito, a religião cristã, não tinha ganho muito terreno, embora a necessidade de rezar em segredo e a necessidade de fugir à perseguição possam ter sido razões para o aparecimento do movimento monástico, um dos elementos mais proeminentes desta religião no país. Esta atitude pode também ter sido influenciada pelos exemplos anteriores dos eremitas pagãos e, sem dúvidas, pelas condições extremas da paisagem natural do deserto, que convida à reflexão e à meditação, como podem ser vividas atualmente não só pelos monges dos mosteiros sobreviventes, mas também pelos protagonistas das viagens espirituais. Venerações de figuras importantes. Algumas das figuras mais veneradas do cristianismo copta no Egito e pelo resto dos crentes em geral são São Paulo Eremita ou Tebaide e Santo Antônio Abade. Este último, nascido em Heracleópolis e verdadeiro fundador do movimento eremita. Pouco tempo depois, São Pacômio, natural de Luxor, regulamentou esta experiência religiosa e de vida, e este último também é, por isso, considerado fundador do monaquismo cenobítico, em que os monges se retiravam para uma vida espiritual, mas de forma comunitária. Para além de Marcos, o evangelista, e destes precursores do movimento monástico, o cristianismo copta egípcio venera como santos outras figuras que foram martirizadas por praticarem a sua religião ou que estiveram envolvidas em certos episódios considerados milagrosos. Há dezenas deles, mas estes que a gente vai apresentar agora são apenas alguns. Catarina de Alexandria, Menos, Xenouda, Bichói, Maurício e Simão o Curtidor. Cristianismo copta no Egito. A sua principal conquista? Simão, no Cairo, segundo a crença local, interveio numa disputa entre o Papa copta e o grão-vizir do califa da época, que lamentava que as montanhas Mokattam impedissem a expansão do seu império.
Assim, este santo estava determinado a mover milagrosamente a montanha onde se encontra o atual mosteiro, erigido em sua honra e promovido pela Zabelin Colectores de lixo da cidade. Controvérsia com o Império Romano e chegada do Islã. Embora o cristianismo copta no Egito tenha contribuído para a formação de uma doutrina mais tarde aceita internacionalmente, tal não impediu a ruptura com o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, devido a divergências insuperáveis sobre certos dogmas. Acima de tudo, no que diz respeito à natureza de Jesus Cristo, os líderes do cristianismo copta no Egito sempre defenderam o monofisismo, ou seja, que Jesus Cristo tem uma só natureza, a natureza divina. Por outro lado, a grande maioria dos ramos do cristianismo não é monofisita. Defende que Jesus tinha uma natureza simultaneamente humana e divina e que os coptas consideram blasfemo. Inicialmente, as teses do cristianismo copta no Egito triunfaram no Concílio de Nicéia, no ano de 325, mas mais de um século depois, no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, os postulados liderados pelo Patriarcado de Alexandria foram rejeitados. Nessa altura, deu-se uma cisão completa e, desde então, a Igreja Copta tem seu próprio Papa, cujo título é vulgarmente conhecido como Papa de Alexandria e Patriarca de toda a África. No entanto, permaneceu sob a alçada política do Império Bizantino. Então, neste contexto de divisão e isolamento do resto do mundo cristão, o país foi rapidamente conquistado pelas tropas árabes muçulmanas de 639 a 642, em plena expansão após a morte de Maomé. O profeta, aliás, tinha enviado 10 anos antes um emissário da Arábia, Bizâncio, atual Istambul, para revelar uma nova religião, o Islã, que foi liminarmente rejeitada. Então, após a conquista muçulmana do Egito, cristão copta, a nova capital Cairo e os territórios do sul do Vale do Nilo permaneceram fortes na nova capital Cairo. Inclui a Baixa Núbia, apoiada pelos reinos núbios, cristãos do sul, da Angola, atual Sudão, mas as elites dominantes de fé islâmica impuseram impostos sobre os cristãos coptas do Egito e concedeu benefícios aos convertidos, o que fez diminuir progressivamente o número de seguidores de Jesus. Então, pelo menos no século XI, a situação inverteu-se e a população do Egito era majoritariamente muçulmana, incluindo no extremo sul. E muitos desses membros do cristianismo copta do Egito tinham decidido retirar-se para uma vida comunitária nos seus mosteiros, procurando proteção dentro de suas paredes. Só durante o século XX, num mundo mais interligado do que nos séculos anteriores, é que estes mosteiros parecem voltar a florescer com o aumento do número de monges e do acervo de suas bibliotecas. Os diferentes ramos do cristianismo no Egito. Para além da Igreja Copta, existem outros ramos presentes no país que muitas vezes são simplisticamente agrupados sob o conceito de cristianismo copta no Egito. No entanto, não são iguais, embora todos os fiéis acreditem em Jesus Cristo, não seguem exatamente a mesma doutrina, nem obedecem aos mesmos líderes espirituais. Eu vou apresentar aqui para vocês todos os ramos existentes no país com uma presença desigual, claro. Igreja Copta, Igreja Ortodoxa e Igreja Católica Copta. Mas também há fiéis que seguem outros ritos para além dos 3 que eu acabei de dizer. Estes crentes são difíceis de quantificar, mas podem estar a aumentar devido
a emigração dos seus seguidores de outros países do Oriente Médio para o Egito. E é o caso das igrejas de rito armênio, caldeu, siríaco, melquita ou maronita. A situação dos cristãos coptas no Egito de hoje. A situação atual dos seguidores do cristianismo copta no Egito não é fácil. Afirmam muitas vezes que se sentem escolhidos e perseguidos pelos sectores mais extremistas da sociedade, que levaram a cabo alguns ataques nos últimos anos. Este fato levou muitos a emigrar para outros países, incluindo os Estados Unidos. Em todo o caso, os cristãos coptas do Egito estão plenamente integrados na sociedade e estão presentes em todos os níveis da pirâmide. Muitos deles fazem parte da elite, com cargos oficiais importantes ou com uma posição econômica privilegiada, o que pode ser uma fonte de suspeição, mas também há seguidores desta religião nos estratos mais baixos da sociedade egípcia, como exemplo dos zabalim ou coletores de lixo no Cairo. Grandes locais do cristianismo copta no Egito. Há igrejas de referência nas suas principais cidades, mas também importantes mosteiros, autênticas inspirações para outros no resto da cristandade. Além disso, existem outros locais sagrados, naturais, que exercem um grande poder de atração e que não podem ser ignorados. Principais igrejas do cristianismo no Egito. Os principais templos do cristianismo no Egito estão localizados no Cairo e em Alexandria, pois é a capital do país e porque era a capital antes da conquista árabe, ou seja, quando a fé majoritária no Egito era cristã. São exemplos de igrejas e catedrais mais importantes, quer sejam de doutrina copta ou ortodoxa grega. No Cairo, Igreja Suspens, Igreja dos Santos Sérgio e Baco, Igreja de Santa Bárbara, Igreja de São Jorge, Catedral de São Nicolau, Igreja de São Simão o Curtidor. Alexandria, Catedral Copta de São Marcos, Catedral da Anunciação e Catedral de Santa Catalina. Mosteiros importantes para o cristianismo no Egito. O movimento monástico teve sempre uma grande importância no desenvolvimento do cristianismo no Egito. Como resultado, muitos deles conseguiram sobreviver durante séculos. Mosteiro de Santo Antônio Abade, Mosteiro de São Paulo, Mosteiro de Santa Catarina do Sinai, Mosteiro Branco, Mosteiro Vermelho, Mosteiro Queimado, Mosteiro da Virgem, Mosteiro de São Bichoi, Mosteiro Sírio. Outros locais sagrados para o cristianismo no Egito. Para além destas catedrais, igrejas e mosteiros, tem 2 picos sagrados da Cordilheira do Sinai. O mais famoso é o Monte Sinai, Monte Catalina e Árvore de Maria, Chagarat Mariam. Igreja copta é alvo de ataque à bomba no Egito. Os membros dessa igreja têm constantemente sido alvo de atentados à bomba realizados por extremistas islâmicos. Atentados mataram ao menos 44 e feriram mais de 100 em templos de tradição copta no dia 9
de abril de 2017. O Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques que mataram essas pessoas, segundo a agência AP, e feriram mais de 100 em 2 igrejas de tradição copta no Egito. Os atentados à bomba ocorreram apenas em uma semana antes da Páscoa copta e no mesmo mês em que o Papa Francisco deveria visitar o Egito. A primeira explosão aconteceu em Tanta, uma cidade do delta do Nilo, a menos de 100 quilômetros de Cairo. Neste atentado, 27 pessoas morreram e mais de 70 se feriram. Horas depois, uma nova explosão foi registrada perto de outro templo copta, a igreja de São Marcos, na cidade de Alexandria, deixando ao menos 16 mortos, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do país. O atentado foi realizado por um homem-bomba e feriu mais de 30 pessoas. A igreja copta hoje. Existem hoje no mundo cerca de 16 milhões de cristãos fiéis à igreja. A esmagadora maioria deles habitantes do Egito. Os coptas celebram o Natal em 7 de janeiro, conforme calendário juliano. No Brasil, os coptas são representados desde 2001 por uma catedral em Jabaquara, no estado de São Paulo, presidida pelo bispo Dom Agasson Amba Pou. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.